chegando aqui. Estamos na terça-feira de tema da semana. Agora, toda terça-feira do tema da semana de Genshin Jutsu é ao vivo, como vocês já sabem. E tema da semana é quando a gente vê alguma questão física, algum probleminha, algum desajuste que o Genshin Jutsu pode te ajudar, ou como hoje, alguma questão mais psicológica ou emocional. Show negatividade! Isso mesmo, Laurinha, muito bem-vinda, bem-vindo todos que vão chegando aqui. Eu sempre gosto de lembrar vocês que deixar um like ajuda muito e para você não muda nada. E também, para eu saber que é você que está aqui me assistindo, vale escrever alguma coisinha aqui nesse chat ao lado, um oi, eu já sei que é você que está aqui. Senão eu não sei que tem gente, mas não sei quem é. Bom, e hoje eu quero trabalhar essa questão da negatividade, né? Vocês estão achando que aqui vai ser bruxaria? E não, Genshin Jutsu é um trabalho de autoconhecimento, da gente ter mais controle com a gente mesmo. Ô Amanda querida, muito obrigada pela participação aqui. Eu acho que é um super chat, né? Super stick. E também agradeço muito quem puder, lógico, quando pode, de dar aquela forcinha também com esses pequenos ajudas aí financeiras, porque é todo um trabalho que a gente aqui, que trabalha no YouTube, tem com vocês. Bom, vamos continuar aqui, que hoje é bastante importante, inclusive porque é uma questão que eu vivo bastante, sabe? Eu acho que não é ninguém específico ou uma situação muito definitiva, definida, que leva a essas negatividades ou começar a pensar de um modo mais sombrio o que pode acontecer, ou ai, tá tudo muito difícil, não tem saída, ó vida, ó céus, ó azar, né? É lógico que a vida é cheia de desafios sempre, para todo mundo, né? O barulho do avião tá muito alto aqui, eu agora tô sempre fazendo as lives no meu consultório, tá? Então eu espero que vocês me avisem se vocês preferem aqui no consultório ou se preferem que eu volte lá pro meu escritório como eu fazia antes com aquela plantinha lá atrás. Também quero esse enquete aqui e vai ter o barulho do avião. Então, só voltando que essa negatividade, às vezes, é olhar sempre para o copo meio vazio, ou quando alguém fala alguma questão mais complicada, difícil, a gente gruda naquela ideia, aquela ideia parece que gruda na gente, e é tudo com a gente. Quando eu escuto na televisão tantas notícias que são complicadas realmente, não é que é pra gente fazer festa para tantas notícias difíceis, às vezes, né, com questões humanas muito delicadas e tudo. Então, não é que a gente não vai ouvir ou vai ficar alienado, não dá para ser assim. Mas a gente deixar que essas informações, que esses conhecimentos, que aquilo que um amigo disse, o vizinho comentou, ou que alguém que eu tô convivendo, de repente, me passa uma sensação ruim, tudo isso acontece mesmo. E a gente pode lidar com isso de uma maneira mais leve ou mais pesada, né? Primeira coisa é que daí é uma questão particular minha e de todo um desenvolvimento de meditação que eu faço com o Healing, que é uma prática muito bacana, que eu pretendo trabalhar mais aqui também no canal, que realmente a gente tem que lembrar que tudo depende da gente, né? Isso não quer dizer que as influências, os problemas, uma doença, uma notícia ruim
não vá nos afetar e que a gente tem o poder de fazer com que aquilo suma da nossa vida. Não é que vai sumir, é de que maneira eu vou lidar com aquilo. Isso a gente pode fazer, e muito bem, né? Então, tem algumas ferramentas que eu quero passar, algumas dicas, e lógico, são 2 dicas bárbaras de Jinshin Jyutsu, que são fluxos que ajudam muito a gente olhar para essa negatividade de formas diferentes, tanto da que vem de fora, quanto também da maneira como eu elaboro qualquer informação que chega e já vou botando craca ali, né? Mas antes disso, primeira dica, seja bem informado, assista o jornal, ok, mas não fique grudado, remoendo naquilo, né? A gente sabe que o medo, a negatividade é uma tendência humana da gente sempre olhar para aquele lado, por isso que dá ibope. E então é por isso que os jornais, nas televisões, vão sempre reforçar as questões negativas, porque é isso que vai manter o público lá querendo saber como é que terminou essa história. Quanto mais dramática, mais gente vai ficar assistindo. Então, não é que é mentira o que eles contam, mas a forma, o exagero, a repetição dramática da coisa, isso sim pode ser uma questão muito mais de marketing, de vamos pegar esse povo pelo medo, pela negatividade que naturalmente atrai as pessoas e vamos deixar esse assunto grudar eles aqui. A mesma coisa a gente pode fazer com qualquer situação da nossa vida, né? A gente pode deixar que uma notícia, uma vivência desagradável que a gente tenha, ocupe o espaço inteiro da nossa mente, do nosso dia a dia, da nossa maneira de agir e reagir com as coisas da vida. Ou a gente sabe que tem aquela situação até que meio desagradável, ou alguém que passou e deixou uma energia mais negativa com a gente, e que eu posso relevar, eu posso trabalhar essa energia em mim e filtrar aquilo que me serve. Por quê? Eu não acredito, eu não venho dar aqui, como é que chama? Algumas mandingas, sei lá se a gente poderia dizer assim, de como bloquear a sua energia, criar um escudo de luz, de sei lá o quê, para não deixar que a energia do outro entre. Eu não acredito nisso. Eu acho que qualquer energia positiva ou negativa que está ao nosso redor, mais perto da gente, do meu lado, ou lá na África sofrendo, enfim, na guerra da Ucrânia sofrendo, essas energias, essas vibrações, é como a internet, é uma rede. A gente não pode cortar, a gente não tem esses poderes, né, da Marvel. Aqui eu vou cortar e ninguém chega em mim. Então, essas energias, elas penetram. E os assuntos e o sofrimento de um lá longe, um aqui perto, também vai me influenciar. Lógico, se alguém do meu lado, se alguém que eu conheço, que está me influenciando, ou porque está contando uma história, ou porque está vendo a vida toda pelo lado ruim, tá vendo como a vida é ruim, olha, tá vendo como as coisas não dão certo. Se é uma pessoa que com a negatividade me influencia, porque eu conheço, está muito próximo, se é a televisão, ou se é um pensamento coletivo que está ali, isso vai entrar no meu circuito. Não tem como eu falar, não, isso não entra no circuito. Mas só vai grudar na minha energia, no meu campo etérico, na minha forma de pensar, se eu permito.
também não é que a gente tem poderes mágicos de falar, não, a negatividade não vai ficar comigo. É porque se aquilo não tem a ver comigo, eu rapidamente vou processar, que nem um moedorzinho de carne, põe a informação lá e falo, isso não é meu. Eu posso até ajudar essa pessoa se houver abertura. Talvez nem haja abertura e não é para ajudar essa pessoa, deixa ela lá com os pensamentos negativos, com a visão de que tudo é ruim, de que não vai dar certo, seja o que for, né? Mas às vezes a gente tá olhando a vida, ou a nossa história, ou enfim, as nossas questões, com esse mesmo olhar. Então, a pessoa chega, começa a falar, olha como a vida tá difícil, olha como o planeta tá complicado, olha como a economia nunca vai dar certo. Se aquilo eu também acredito, ou se aquilo também já é um pensamento que eu tenho, aquilo vai pegar em mim. E se eu só tava um pouco negativa, e se eu só tava um pouco para baixo, e se a minha energia eu sentia que tava caindo, toda hora me sentindo, pegando um resfriado, com sono, sei lá o quê. Agora, com essa pessoa reforçando aquilo que eu tenho que trabalhar em mim, aquilo entra que nem uma luva, gruda, como eu estava falando, seja a notícia do jornal, seja uma pessoa aqui do meu lado, né? Então, o que eu quero ajudar vocês é que a gente só pode melhorar um pouco essa energia ou a influência, que às vezes é mais pro negativo mesmo de algumas pessoas, através da gente ter um olhar atento, se escutar, mesmo que seja o pensamento mais escabroso, não tentar botar debaixo do tapete e falar, não pensei isso. Não, tá vendo? Isso não é meu, é porque eu passei naquela rua e aquela rua tá com uma energia ruim, porque fulano que eu encontrei que botou essa nhaca em mim. Não tô dizendo que pessoas ou lugares podem ter uma energia mais leve ou menos leve. Pode, mas se aquilo grudou, eu tenho também uma responsabilidade, porque eu também de alguma forma vivo e processo aquilo dessa maneira, tá? Então, o que eu quero ajudar vocês, antes de mais nada, é fazer 2 passinhos de um fluxo dos órgãos, que é o fluxo da vesícula, tá? O fluxo da vesícula, ele ajuda muito a gente sair desses exageros. Oh, vida aos céus, meu Deus, é uma calamidade, isto não vai dar nunca certo. Um exagero assim, para a gente poder enxergar com mais clareza o que está acontecendo, por que que aquilo pegou em mim, e se pegou em mim, deixa eu pensar, deixa eu trabalhar essa energia, deixa eu respirar, deixa eu meditar, que é o que eu quero começar aqui com vocês com mais frequência, e fazer o Jinshin Jyutsu, que me ajuda a ter um certo distanciamento sem ficar frio. Não é que eu vou me distanciar e não é comigo, dane-se, né? Sim, a vesícula é para a Laura, como ela está falando, porque ela é uma aquariana. E a gente sabe que os 12 fluxos de órgão têm uma relação direta com os 12 signos. O fluxo da vesícula tem uma ligação com o signo de aquário, tá? Aquário é um signo que às vezes é exagerado, fica raivoso, entra num barato, num negócio que parece até... Eu tenho 3 gatos, né? E eu tenho um gatinho que de repente dá uma louca nele, e ele começa a correr, e fica agitado, e fica nervoso, e brinca com tudo. Depois ele para e volta a ser um gato normal. Ele deve ser aquariano com certeza, porque às vezes a energia entra, dá um curto-circuito na forma de pensar, na forma de sentir, na ansiedade de ver resultado, no desespero e com a calamidade que possa acontecer.
mas também é o signo de Aquário. E esse fluxo da vesícula que a gente vai fazer, que ajuda a gente a ter esse pequeno distanciamento. Então a gente vive a situação, quando eu trabalho bem o signo e uso bem o fluxo da vesícula para isso, para que a energia positiva desse aquariano, que todos nós podemos usar, flua. Então eu fico como diretor da minha própria história, tá? Então eu não tô totalmente mergulhado naquele mar de confusões, de exageros, de desespero. Essa é a primeira coisa que pode ajudar a gente. A calma, eu me escuto, eu respiro, faço fluxo da vesícula, aqui eu não faço o fluxo inteiro, mas esses 2 passinhos que a gente vai fazer já vão começar a ajudar a gente enxergar as coisas no tamanho mais ideal. Depois tem uma outra dica um pouquinho mais apimentadinha aí para negatividade mesmo. Vamos fazer junto então esses 2 passos da vesícula, ok? Todo mundo pronto aí para participar e ajudar a gente a enxergar com um certo distanciamento, onde a gente percebe a emocionalidade, mas não mergulha nela, ok? Mão direita, tá? Essa daqui é a minha mão direita, eu sei que aí tudo é trocado. Se quiser fazer como um espelho, tudo bem. Depois a gente faz o outro lado e você vai estar fazendo o lado esquerdo e eu o direito e depois inverte. E a gente vai colocar a mão direita, no meu caso, na metade do pescoço do lado direito, tá? Os dedos ficam bem próximos à coluna, tá? Ok? A mão esquerda a gente coloca acima do olho esquerdo. E esse é o primeiro passo. E vamos lembrar que a gente pode usar esse fluxo para muitas coisas. E como aqui é para ter essa visão mais clara, mais distanciada, né? Mais destacada da mistura emocional, eu aconselho vocês a soltar a barriga, fechar os olhos como uma pequena meditação. E mesmo na hora que a gente está lá embolado numa negatividade, num medo, na certeza de que o pior vai acontecer e que não sei o quê, só da gente soltar a barriga, fazer esses passos, a gente começa a organizar energeticamente primeiro o nosso pensamento, as situações, as nossas emoções. Separar o que é emoção do que é sentimento. E então, no segundo passo, eu vou vir aqui para trás. No segundo passo, os braços aqui podem estar apoiados sempre, tá, gente? Apoia numa mesa, apoia no próprio corpo. E no segundo passo é a mão esquerda que sai lá da testa e vai na base da coluna, no meio do corpo. A mão direita, a mão que tá no pescoço, fica aí mesmo. Muito bem, todo mundo conseguiu. Lógico que quando você fizer em casa, se puder ficar uns 2 minutinhos em cada um dos passos, melhor para você. Mas pelo menos 1 minuto ou até sentir que você percebe a pulsação nos 2 pontos. Vamos fazer para o outro lado então? Então agora é a outra mão, no meu caso a mão esquerda, na metade do pescoço do lado esquerdo. E a mão direita, minha,
vai começar acima do olho direito, na testa. Relaxa. Solta a barriga. Observa a sua respiração, que é uma das coisas mais básicas, primordiais, para a gente começar a ter um certo controle daquilo que a gente pensa, das nossas emoções. E quando eu digo controle, não é direcionar, é só a gente deixar a coisa fluir e conduzir de uma maneira orgânica, tá? E então a mão da testa vai agora na base da coluna. Relaxa os ombros, solta a barriga. E muito bem. Tenho aqui minhas almofadas. Todo mundo conseguiu? Como é que vocês se sentiram? Só de falar. Sentiu as pulsações, né, Paula? Eu tô lendo aqui no computador, por isso que às vezes eu fico baixando a cabeça, tá? A gente pode sentir a pulsação, né, dos pontos, né, que é a circulação da gente. A gente tá trabalhando com circulação, com o organismo mesmo, né? E o quanto a gente pode conduzir esse organismo de formas diferentes à medida que a gente conduz essa energia, que é o que o Jinshin Jyutsu faz aqui pra gente, né? Só esse fluxo já é para ajudar a gente a mudar esse padrão como a gente está enxergando a coisa. Eu mesma já tô, olha que a gente fez rápido, diferente. Eu cheguei atrasada, achei que eu ia atrasar aqui pra live, foi tudo estabanado e arruma tudo e coloca luz e não sei o quê. E eu senti assim que nem me arrumei direitinho, mas deu certo. E agora, depois do fluxo, é que eu falei, agora eu me encaixei, eu tô me entendendo onde eu tô, como eu tô, o que fazer com o que eu tô sentindo, precisando ou não precisando. Então esse fluxo ele já vai ajudando a gente fazer uma peneira, sabe? Separar o joio do trigo. Então não é que eu vou deixar de sentir, pelo contrário, talvez eu até sinta mais intensamente uma dor, uma tristeza, tudo bem, mas eu sinto aquilo e aquilo não me domina. Então eu posso viver aquela dor, um sentimento, uma sensação de que o futuro tá meio esquisito, o que for que nos amedronte, ou aquela nhaca que pegou, e eu percebo e falo, peraí, isso é nhaca. Não, isso não é só nhaca, isso também é meu. Eu também tô começando a olhar assim. Então, aquilo foi contaminando a maneira como eu tô me sentindo, me vendo, porque foi um excesso de influências aí, próximas ou distantes, como eu disse, que começaram a mexer comigo. E essa segunda dica é justamente para isso, porque a gente é sim influenciado por todas as marés que passam, positivas, negativas, aquelas que grudam na gente porque a gente tem a ver com aquele assunto, com aquela preocupação, com aquele medo, com aquela tristeza, seja o que for, e até aquelas que nem eram para grudar, mas que a gente tá desavisado, deixa que aquilo comece a encucar a gente com assuntos que nem são o nosso padrão. Que cada um já tem a sua cota de pensamentos, de dúvidas,
de senões, como a gente viu que a neurociência já vê que a gente tem essa tendência para cair para o negativo, né? Então, vamos trabalhar isso. Primeiro, já destacamos, começamos a olhar de um ponto de vista energético diferente. A gente mesmo e as circunstâncias. Agora, eu quero fazer, acho que são 3 passos que eu vou dar para vocês do fluxo. É um fluxo combinado das travas 11 e 12, mas aqui o que me interessa é a gente acionar, trabalhar a trava número 12 do Genshin Jutsu. Principalmente, agora tem lado, o lado direito, tá? A trava 12 é aquela que a gente estava tocando no fluxo da vesícula, tá? Essa trava, quando a gente toca o lado direito, a gente ajuda para que negatividades, influências, porque às vezes não é só uma negatividade, é uma influência. Você tem que resolver isso, mas você tem que falar com a tal pessoa, você tem que dar um jeito de pedir o aumento. Às vezes são influências que a gente vai tendo, até de pessoas que estão falando com a maior das boas intenções pra gente, e aquilo gruda, aquilo afoba a gente, deixa a gente desvirtuado com aquela opinião, com aquela influência mesmo, mais uma vez, porque a gente está predisposto para que aquela influência pegue na gente. Porque se alguém ficar, nossa, Thelma, você tem que dar 3 cambalhotas todo dia, eu vou olhar, vou dar risada e falar, eu não sei, não é minha praia, né? Então, mas se a pessoa falar, você tem que, uma coisa que eu até considero, aquilo pode começar a grudar e eu fico achando que aquilo é o mais importante do momento da minha vida. E como eu não tô fazendo, pronto, já começo a ficar arrasada, tá tudo errado e a negatividade volta. Então, quando a gente sente que tem uma influência qualquer, seja de alguém tão querido querendo ajudar, ou de alguém realmente que tá muito negativo e aquilo começa a pesar pra gente. Esses passos do fluxo para trava 12 do Genshin Jutsu são ótimos para a gente não deixar que a gente seja tão influenciável. Não é que a gente vai deixar de escutar, não é que a gente vai deixar de perceber que talvez esse assunto também me incomode, por isso que ele está pegando em mim, mas talvez eu deixe ele escorregar um pouco mais e vou trabalhando conscientemente na medida do que é humano, do que é possível, seja a situação, a condição que for. Vamos então fazer esses passinhos, nunca é o fluxo inteiro, mas eu vou até dar um pouquinho mais. E eu vou aqui para trás, porque eu acho que dá para ver tudo melhor, tá? Acho que não fica muito distante, né? Então, vamos para o lado direito agora, tá? Não vai fazer como espelho e fazer... Pode fazer o esquerdo, não vai causar nenhum problema. Mas para ajudar essas influências externas pra gente, é o lado direito. E vou contar um segredo que nós não vamos fazer aqui. Mas, se eu percebo que eu tô sempre negativa e começando a influenciar demais, a falar, a exalar demais essa negatividade, daí eu faço o esquerdo. É a minha energia descontrolada começando a mobilizar energeticamente um ambiente ou influenciar alguém. Mas então vamos cuidar da gente primeiro e a gente vai botar a mão direita na metade do pescoço, do lado direito, como a gente fez no fluxo da vesícula. A mão esquerda vai tocar o bracelete do braço direito, desse que tá lá em cima. E eu vou deixar os dedinhos aqui. Pode apoiar. Dá até para parecer que tá lá conversando. E vamos relaxar de novo.
Lembrando que desse lado ajuda muito para que essas influências externas ocupem o espaço devido. Sempre que é possível, deixa passar um minuto. E sempre que é possível, assim como a gente está fazendo, fechando os olhos, mas eu posso fazer vendo televisão, conversando com alguém, na própria situação onde eu percebo que aquela pessoa está me influenciando e está, né, me prejudicando essa influência. Então eu posso fazer isso até conversando. E vamos para o segundo passo? Mão direita fica lá no pescoço de novo, não vai sair de lá. É a mão esquerda agora que vai tocar a base do dedão direito, da mão que está lá no pescoço, tá? Essa trava, a trava 18 aqui, no final do dedão, no final da linha da vida também, né? Ajuda muito para o nosso mental, quando a gente está meio atordoado. Então, esses passos todos juntos ajudam muito a gente a fluir mais, a considerar os outros, sim, mas sem tanta vulnerabilidade. E agora, a mão esquerda vai tocar a bochecha esquerda. Pode ser com o dedo, como eu estava fazendo para mostrar, pode ser todos os dedos ou aquele que sentir vontade. De novo, respira fundo e solta o ar. Vamos deixando que essa fuligem recebida, que esses sentimentos, às vezes, das pessoas até mais queridas, mas que ficam, nos pegam pelo pé, né? Que a gente possa ir livrando, limpando ou trazendo para a circulação, para a gente olhar se aquilo é tão forte na gente. Por que pega tão forte? É algo nosso. E agora a mão esquerda vai de novo acima do olho na testa do próprio lado esquerdo. Nesse passo, eu vou até tirar aqui o óculos. Nesse passo eu gosto até de cobrir um pouco o olho, porque é uma maneira também da minha visão sobre um mesmo quadro, uma mesma situação, um mesmo movimento emocional e poder me jogar mais, me entregar mais, deixar ser como é, não como eu quero que seja, e nem exagerando para muito além do que a realidade me mostra. Vamos soltando. Me contem aí, conseguiram fazer? Como é que vocês estão se sentindo? Tem alguma pergunta para a gente aproveitar outras dicas possíveis também, né? Eu vou até dar uma dica mesmo enquanto a Jéssica olha aí se tem alguma pergunta importante, alguma questão. A gente pode mentalizar para a gente e para os outros também uma energia que movimente melhor. Isso a gente pode fazer. Movimentar melhor não é que vai acabar um pensamento negativo, nem uma tristeza.
Não é que alguém que está infeliz do meu lado vai virar uma pedra e não me influencia mais, ou eu vou virar uma pedra e nada mais me choca, nem pega por mim. Mas quando a gente quer trazer mais uma proteção, não no sentido de se proteger de energia, porque eu não acredito nisso, mas da gente sentir um colo, um suporte, que nem como se fosse uma energia de colo de pai, de mãe, quando a gente tem medo, quando a gente, né, é criança. Essa luz que eu vou propor para vocês, ela traz isso. É como se ela desse um colo para que você viva a sua emoção, para que você chore o que tiver que chorar, para que você expresse, conheça o medo que está te tomando conta e atrapalhando a sua vida, que pode ter vindo de alguém, pode ser minhoca que eu escutei e grudou, qualquer coisa, ou até mesmo questões físicas que alguém está passando, e eu posso trazer essa luz que não vai evitar que uma tristeza aconteça, que um problema continue se desenrolando, não vai evitar. A gente não tem esse poder e nem é para isso, mas a gente pode ter esse colo e a certeza de que essa luz vai trazendo uma energia ao nosso redor e até penetrando no nosso corpo físico, até para questões físicas, para trazer a melhor solução, a melhor combinação que possa acontecer naquele momento com aquela história. Então, não garante proteção, saúde, chega de pensamentos negativos, acabou a depressão. Mas pode ajudar uma depressão, pode ajudar alguém que esteja num processo de cura, pode ajudar aquela pessoa que está sentindo uma negatividade, porque essa energia vai fazer com que o movimento flua melhor. Até você pode usar essa cor fazendo Jinshin Jutsu, por que não, né? E é só a gente imaginar que uma luz dourada, uma luz, aquele brilho do sol, né? O brilho do sol, não é, né, a luz amarela, mas aquele brilho dourado de sol. E ele começa a banhar tudo em volta da gente, desde acima da cabeça, e ele vai mergulhando em volta da gente, tridimensional. Pode sentir atrás, na frente, entre os braços, no tronco, nas pernas, na parte de trás do tronco, na nossa perna, coxa, até os pés. E a gente fica mergulhado, sentindo que esse dourado está nos envolvendo. Ele ajuda como se fosse essa mão maior, né? Nos conduzindo para fluir da melhor maneira que é possível naquela circunstância, naquele momento. Sem garantia de nada, daquilo que a gente queria de bom. Mas é o melhor que a gente vai poder ativar e relacionar com a melhor condição e da melhor maneira. Tá bom, gente? Quero saber se tem perguntas mais, além dessas 3 dicas, 2 de Jinshin Jutsu, essa tem a ver com o healing. E me contem aqui, vamos ficando por aqui. As lives de terça é toda terça, mas é curtinha. Quem esqueceu, não esqueça, deixe um like. E agradeço muito a presença de vocês, convidem outras pessoas, para a gente sempre ter uma live bem animada aqui. E deem sugestões, o que eu vou falar semana que vem? Pode ser a sua sugestão, hein? Vai escrevendo aí. Tchau, gente!